tu citou aí o tal do ASO, né? Que é o otimização, é como se fosse o SEO para lojas de aplicativo. Isso. Qual que é a grande diferença desse tipo de trabalho e os desafios? Como é que funciona isso para, enfim, para quem não entende, assim, se a gente for explicar para um leigo? Certo. Eu acho que a nuance é o searching engine muda, né? De contexto, de device, de interface. Então, tudo que acontece ali, a gente pode comparar como, por exemplo, uma busca no Google de texto, de imagem, de shopping, de vídeo, né? Uma busca no Pinterest, uma busca no Facebook. Então, todos esses caras vão ter as suas nuances. Né? Todos eles são search engines, mas são search engines com algum princípio específico. Né? O que ele está buscando? É uma imagem, é um texto, em que catálogo também de banco de dados deles, né? O que o usuário espera como resultado. Então, o que muda, por exemplo, na forma prática aí do ASO, são que campos a gente tem para trabalhar na Store. Né? São as meta titles, meta descriptions, também a descrição longa, a descrição curta, as linguagens que seu app é publicado, as categorias que eles participam, porque a gente tem ranking de categorias também. Então começa a entrar nessa nuance específica de tipo, deixa eu ir lá na documentação da App Store, né, da Apple e do Google, da Play Store, e o que eles dão pro cara, pro developer que está publicando o app, o que eles dão de campo para esse cara preencher? O que é obrigatório, o que é opcional, o que vai servir para otimizar uma palavra-chave, né, porque é um texto, ou o que vai servir só para otimizar um clique, como por exemplo a imagem da Store, que é um grande chamariz, né, os joguinhos que mostram pra gente o quão importante essa parte, ou o vídeo também, né, a produção que ali vai influenciar muito mais num click-through rate do que num ranking mesmo por palavra-chave. Então, e começar a fazer teste reverso e AB, e tipo, o que funciona aqui, o que não funciona ali, quanto tempo um teste demora para funcionar, de quanto tempo eu tenho que mudar essas métricas para testar de novo, como medir resultado. Então, por exemplo, os SEMrushes da Apple Store da vida, né? Como eu mensuro o ranking que eu tenho para qual palavra-chave. Tá, eu não tenho mais URL agora, porque o aplicativo não tem URL. E agora? Eu tenho um ranking de URL, o que eu tenho? Entendeu? É aprender especificamente a diferença, né? Do search engine tradicional web para o search engine agora uma App Store. Né? E que tamanho é essa inteligência desse sistema de busca de uma App Store? Porque o Google investe muito na inteligência ali, né? A gente está falando aqui do quanto ele desenvolve isso, o quanto ele se preocupa e o quanto ele mudou ao longo do tempo. Porque é o principal negócio dele. Agora, a busca de aplicativo da Apple não é, tá longe de ser o principal negócio da Apple, né? Nem tanto. Né? Não é o principal, mas está lá entre eles, né? O revenue de stores deles, eu não lembro se era terceira ou quarta fonte de revenue deles. Tá, mas então a importância Alguns do bilhões já. a importância do search ali dentro é mais pela Massiva. receita que a App Store dá, né? É porque E hoje. o quanto é complexo isso? O quanto que os caras, enfim, investem em tornar essa busca cada vez mais inteligente? Certo. Só para explicar essa parte da busca que eu falei, que eu acho importante, é assim, hoje a maior parte dos apps é achado, né, baixado, podemos falar assim, achado, instalado, baixado e instalado, porque também são processos diferentes, né, uma coisa você vê na Store, outra você baixar no seu celular, outra coisa você instalar no seu celular, outra coisa você abrir pela primeira vez. São todos os steps, inclusive, que a gente monitora nesse mundinho de mobile. E provavelmente fazer o cadastro se precisar lá, né? Exato. O cadastro já dentro do produto, já não está nem mais no level da store, né, que ela reporta para você. E aí, por exemplo, o search é uma das maiores fontes de discovery hoje em dia. Poucos dos apps são descobertos pelas seções de categorias ou a homepage, porque ali é só destaque, né? É só app muito grande ou muito famoso. A E parte de a destaque. maioria dos apps. A Apple, eu não sei o Google porque eu não uso lá, mas a Apple investe bastante também naqueles textinhos que eles fazem lá, sei lá, coisas para você ser mais organizado. Daí tu abre lá, Isso. tem eles Editor's mesmos sugerem, né? Choices. Então, é alguém fazendo a curadoria tudo. E essa é a parte que, assim, ali é o destaque de massa, porque é o destaque tipo tiro de canhão, né?
capa da Globo e etc. Mas não é por onde a maioria dos apps tem o seu download. A maioria dos apps tem download porque, por exemplo, alguém foi lá e buscou podcast. E aí eles viu todos os apps sobre podcast, tipo, ou ele buscou música online, ele viu o Spotify, o Pandora, alguma coisa do tipo. Ou esses são exemplos grandes, então não são tão bons assim. Deixa eu dar um exemplo que é o que eu trabalho, perfeito, que é um médico. O médico não vai ver um aplicativo. Assim, cure pacientes hoje na capa da Store. Não tem interesse o editor da Apple colocar isso, porque quantos médicos existem vendo aquilo ali? Uma parcela mínima da sociedade como um todo, né? Então, o médico iria lá e ele procuraria, por exemplo, bulário, ou código CID, entendeu? Uma coisa que é específica do nicho do termo dele, e ele vai achar um app que trata sobre aquilo. Então, o Discovery vem daí, por isso a importância de ter a otimização ali das stores. Agora, o quão complexo é, que é a sua pergunta lá de diferenciação, por exemplo, comparando com o da web ou outros search engines que são mais antigos já, ainda é muito adolescente. Como, né, a App Store ainda é um teenager, né, jovem, surgiu em 2013, como a gente falou, a busca ainda é muito limitada a certos inputs fields determinados, como título, descrição, que nem o SEO era, meta title, description só naquela época, era tipo 80% do jogo é isso aí. Então, hoje eles ainda vão para esses caminhos tradicionais, porém, e aí eles inovam nessa parte de sinais em cima do machine learning, tipo, vamos olhar para sinal de clique, CTR, vamos olhar para sinal de report, tipo spam, denúncia e tal, vamos olhar para sinal de baixa qualidade, tipo, instalou o app, desinstalou, ou sinal de baixa qualidade de tipo, esse app crasha muito mais do que os outros apps, que é uma métrica que eles têm lá nos reports internos da Store, porque está dentro do sistema operacional deles, né, do Android ou do iOS, então eles conseguem coletar isso. Então aí são sinais de qualidade para o ranking. Porém, a busca no formato tradicional de achar o index com todos os apps que contém aquela palavra-chave ainda é bem feijãozinho com arroz ainda. Eu como usuário, uma das primeiras coisas que eu olho antes de baixar um app, quando eu não conheço ele ou quando ele não foi indicado para mim, é avaliações, a quantidade de estrelinha que ele tem lá Isso aí. e o que as pessoas estão falando sobre aquele app. O quanto isso é importante e o quanto isso é manipulável dentro Muito. das. Super manipulável e por isso, aliás, super importante, por isso super manipulável. Acho que é. Podemos falar assim. É super importante porque vai influenciar diretamente no seu número de downloads, só por percepção, como você falou, mas também por sinal pro algoritmo, de tipo, apps melhores ranqueados é um sinal direto de qualidade, certo? Então é uma das coisas que a Store também vai ter uma influência direta ali em seu posicionamento orgânico, em correlação se naquele, por exemplo, período você teve um ranqueamento baixo. Porque a gente tem que lembrar também que os apps toda vez são atualizados, né? Novas versões. Você pode olhar, por exemplo, apps grandes, tipo Uber, esses caras atualizam a cada 2 semanas, né? Eles colocam lá, inclusive, na descrição, né? Estamos atualizando para deixar o app sempre bom para você. E cada vez que sobe uma versão, é considerado esse daí. Quantos crashes tens nessa versão? Nesse período, os reviews foram melhores ou piores do que a versão anterior? Para também ter uma certa linearidade, né? Em termos de se aquele app está melhorando ou piorando, ou se ele está se mantendo estável. Por isso ele deve manter aquele rank, aquele sinal ali também. Mas eu falei tanto de sinal que eu esqueci a segunda parte. Manipulação. Lembrei. Manipulação, sim, isso existe, e a gente pode até olhar no YouTube, você pode colocar Chinese App Rating Farms. São farms de fazenda mesmo, a tiazinha com 50 celular numa mesa assim na frente dela e ela é clicando em todos eles na mesma coisinha 10 mil vezes, assim, justamente para manipular ranking, de review, de essas coisas. E o Black Hat e o quanto que as empresas pegam isso? Então, é o que eu sempre falo da parada. Do mesmo jeito que existe gente inteligente o suficiente a ponto de desenvolver algoritmos para fazer antifraude, anti-spam, etc., existe gente suficiente para fazer o bot que vai fazer o spam. Coisa. É uma E guerra sim, constante, né? é mais difícil, mas não é impossível. Então, e outra, a galera tem que lembrar que tem muito dinheiro no spam.
É por isso que foi sempre um problema grande para o Google e por isso que vai sempre ser um problema grande para a web como uma tecnologia descentralizada, ponto. De que sempre que houver um sistema determinístico fazendo uma decisão, há uma forma de tentar manipular e influenciar aquele sistema para tomar uma decisão de outra forma. Então, assim, eu não acho que vai existir um sistema que vai ser impossível de ter, talvez muito mais difícil, que eles estão tirando o incentivo da galera, muita evangelização a ponto de não vale a pena, não faça e tudo mais, porém, é aquele negócio. Hoje em dia, uma SERP de empréstimo de payday loan, por exemplo, que é aqueles empréstimos diários que o cara pega um cheque contra o pagamento, a folha de pagamento dele, é coisa de milhão o dia, vale os primeiros resultados, né? Então, tipo, você conseguiu ranquear lá um dia, você fez uns milhõezinhos, beleza, você não precisa ranquear de novo. Se o Black Hat só precisa funcionar uma vez.